do 10 em diante. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porque ventura tiramos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na tua presença. Abençoa a tua palavra, que a tua palavra possa, Senhor, permanecer firme em nossos corações, Pai eterno. Fique conosco, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmão, pode sentar? Moisés, irmãos, ele tira ali o povo do Egito. Tirando o povo do Egito com a sua vara diante do mar, ele abre aquele grande mar. Dias antes, com a sua vara, ele ali, com as 10 pragas do Egito, colocava a sua vara no chão, e a sua vara transformava em uma cobra. Moisés tocava com a sua vara na terra, e o pó da terra virava piolhos, como praga naquela terra do Egito. Moisés, irmãos, com a sua vara, ele tocou aquelas águas, e aquelas águas se tornaram em sangue. Foram muitas ali os milagres que Moisés fez ali na terra do Egito. Amém. Com a sua vara. Ele leva Moisés, o profeta Moisés, leva o povo para o deserto. E ali no deserto, irmãos, o povo tem sede. E Moisés, irmãos, com medo daquele grande povo, daquele povo com muita sede, Moisés com muito medo de ser apredejado, ele, com a voz e o mandado de Deus fala para ele: Moisés, fere a rocha, que a rocha sairá água para esse povo, Moisés. E Moisés, irmãos, ele pega a sua vara, toca e fere a rocha, e a rocha, que é Jesus Cristo, ela dá de água para aquele grande povo que tem sede. Aleluia. A rocha, irmãos, ela é Jesus Cristo. Lembre-se muito bem. E Moisés, irmãos, ele obedece a Deus, ferindo a rocha, dando de água para aquele grande povo de Israel tomar a água. Anos depois, irmãos, eu creio que o povo de Israel ali ficou ali uns 40 anos no deserto. E depois de Moisés ferir a rocha, creio que mais de 30 anos para frente, o povo novamente tem sede. E o povo, irmãos, eles tendo sede, e o povo ali vivendo em idolatria. Idolatria do quê? Idolatria de estar idolatrando aquela vara que Moisés carregava. E o povo adorava e idolatrava aquela vara que abriu o mar, que tornou as águas em sangue. Com aquela vara que Moisés jogou no chão, transformou-se em cobra diante de muitos olhos na terra do Egito. E o povo, esquecendo do Deus Todo-Poderoso e adorando, idolatrando a vara de Moisés. E o povo tem sede de novo, no deserto, onde ali a água era muito pouca. E milhares de pessoas, irmãos,
tem sede de novo. E o nosso Deus, irmãos, Ele fala para Moisés novamente: Moisés, fala com a vara. Falando com a vara, com a rocha vai dar água para o povo de Israel tomar. Mas Moisés, irmãos, por ser um líder de um grande povo, ali nervoso, vendo aquele povo murmurando, querendo ter água para beber, esquecendo dos milagres que Deus tem feito ali no deserto para aquele grande povo, e o povo murmura, quer água, e pede para Moisés que quer água novamente. E Moisés, irmãos, naquele momento, ouvindo a voz de Deus, ele pega a sua vara novamente, bate 2 vezes na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. 2 vezes ele fere a rocha, irmão, e a rocha sai novamente água para aquele grande povo saciarem a sua sede. Eu disse para os irmãos agora há pouco, 30 anos antes, Deus fala para Moisés: fere a rocha, Moisés. E 30 anos depois, Deus fala para Moisés: Moisés, fala com a rocha, Moisés. E Moisés, irmãos, ele tinha que obedecer a Deus. Ele não obedeceu, ele xingou aquele grande povo de Israel, xingando: vocês são rebeldes. E pega a vara, e ele não era para ferir a rocha, irmãos, porque Deus falou para ele: fala com a rocha, Moisés, fala com ela. Ele tinha que só falar com a rocha, irmãos, só falar com a rocha, e a rocha daria água para aquele grande povo saciarem a sua sede. Amém. E Moisés desobedece a Deus, irmãos. Ele fere a rocha, bate 2 vezes na rocha, ferindo a rocha naquele momento. E neste momento, irmãos, o nosso Deus, ele fala com Moisés novamente: Moisés, era só para você falar com a rocha, Moisés. Não era para você ferir a rocha, Moisés. Mas Moisés desobedece a Deus. O líder, irmãos, às vezes ele faz coisa errada por estar na frente. Às vezes por estar ali tomando conta de um povo, pensando que tem muito poder, faz grandes milagres. Ele esquece do Deus poderoso, que quer fazer as coisas do jeito dele. Mas Deus, naquele momento, ele está dispensando Moisés por ele estar ferindo a rocha. Deus dispensa Moisés. Moisés, por causa de você que ferir a rocha, que é Jesus Cristo, meu filho, Moisés, você e o seu povo que está aqui nesse redor dessa rocha, não vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida. E Deus fala com Moisés e aquele povo, irmãos, dizendo para eles: por causa deles ferirem a rocha, que é Jesus Cristo. Nos livros dos judeus, irmãos, nos livros dos maiores teólogos que há em Israel, não está na Bíblia, mas os irmãos podem fazer uma pesquisa. Quando Moisés feriu a rocha 2 vezes, irmãos, primeiramente saiu sangue daquela rocha, irmãos. Depois de ter saído sangue diante dos olhos de Moisés, daquele grande povo, depois de ter saído sangue, irmãos, saiu água. Os irmãos, se forem entender o significado da rocha, que é Jesus Cristo, os irmãos podem ler na Bíblia, lá na crucificação de Jesus Cristo.
onde Jesus ali, irmãos, antes de morrer, quando 2 ladrões morrem do lado dele. Onde 2 ladrões morrem do lado de Moisés, irmão, de Jesus Cristo. E ali os 2 ladrões do lado morrem, os soldados vê, pensando que Jesus estaria vivo naquela cruz, porque naquele momento tinha que estar os 3 naquela cruz mortos. E eles conferem os 2 ladrões do lado, dando paulada nas pernas deles, e eles morrem mais depressa. Mas antes da paulada ali nas pernas de Jesus, onde eles não dão paulada na perna de Jesus, o soldado, irmãos, ele pega a sua grande lança para ver se Jesus Cristo está vivo. Ele pega a lança, aquela grande lança, e fere o lado de Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, naquela cruz, sai sangue do lado de Jesus. Saindo sangue, espirra muita água ali também do lado de Jesus. E os soldados veem que Jesus nem se mexe, e eles veem que Jesus já está morto ali naquela cruz. Jesus, irmãos, Ele é a rocha. Amém. A nossa rocha, irmãos. Amém. Vamos permanecer firme nessa rocha. Louvado seja. Moisés, irmãos, ele fere 2 vezes a rocha. E naquele momento, Deus fala para ele: você não vai ver a terra prometida. E Moisés, irmãos, ele ali tem um grande arrependimento. Muitos de nós, às vezes na nossa vida, nós temos arrependimentos. E no nossos dias da nossa vida, no dia que nós tivermos arrependimentos, nós devemos ajoelhar diante de Deus, pedir perdão em nome de Jesus Cristo para Deus, e Deus perdoará os nossos pecados. Amém. Mas Moisés, irmãos, ele arrependido, ele faz uma oração clamando a Deus para entrar na terra de Canaã junto com o povo, aquela terra prometida. Eu queria que os irmãos lessem em suas Bíblias a oração de Moisés. Deuteronômio 3 e 5. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 3 e 5. Marquei na Bíblia. Deuteronômio 3 e 25. A oração que Moisés faz, irmãos, pedindo para Deus entrar na terra prometida, onde Moisés fere a rocha e sai sangue e água da rocha. E Moisés, arrependido, querendo pedir perdão a Deus, ele diz para Deus: rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouvi antes, me disse: basta, não me faleis mais deste negócio. Deus, irmãos, ele fala para Moisés, e o que Deus fala, está falado. Amém. Anos antes, irmãos, Moisés, ele pega a tábua dos 10 mandamentos, irmãos, com ódio no coração, raiva, vendo aquele povo rebelde idolatrando o bezerro de ouro. Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos e ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, irmãos. E lá na frente Deus fala para ele: fala só com a rocha, Moisés, fala só com a rocha, que a rocha vai sair água e vai dar de beber para esse povo. E Moisés, desobedecendo Deus,
Ele era só para falar com a rocha, que é Jesus Cristo. Fala com a rocha. Ele fere a rocha, batendo 2 vezes na rocha. E o nosso Deus falou para ele, esses versículos que eu li para os irmãos agora: não adianta, Moisés, você orar para mim. Não adianta você orar mais. Eu falei que você não vai ver a terra prometida e você não vai ver. E Deus cumpre, irmãos. Lá nos finais da vida de Moisés, depois dos 40 anos, Deus fala para Moisés: Moisés, sobe esse monte. Moisés subiu o monte. E quando ele subiu o monte, ele só olhou a terra prometida, irmãos. Ele só viu. E a Bíblia fala que naquele momento Moisés deve ter morrido. Veio os anjos e levou Moisés para o céu. Nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado com o que nós falamos no púlpito. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado de falar para as pessoas, para não machucar as pessoas. Nós temos que ter a nossa boca, irmão, num freio, porque nas nossas bocas pode sair tanto bênçãos como maldição. E quando nós erramos, irmãos, se o erro for muito grave diante de Deus, nós podemos pagar um grande preço diante de Deus. Por isso, quando você estiver diante das pessoas, falem coisas boas. Quando você estiver aqui diante do púlpito, falem coisas boas, que venha agradar as pessoas, e as pessoas possam vir e voltar para a casa de Deus. Moisés, irmãos, ele falhou diante de Deus e daquele povo, ferindo a rocha que é Jesus Cristo. Para terminar, irmãos, eu queria que os irmãos também abrissem suas Bíblias em Mateus 7. Glória a Deus. Mateus 7 e 24. Mateus 7 e 24. Jesus é a rocha, irmãos. Aleluia. E nós temos que estar edificados sobre a rocha, que é Jesus Cristo na nossa vida. Mateus 7, 24 em diante. Todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Desce a chuva e correm os rios, assopram os ventos e combatem aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Nós temos, irmãos, que estar edificados sobre a rocha, porque quando vêm os dias maus nas nossas vidas, irmãos, a tempestade, porque a tempestade, os dias maus, vêm tanto para aquele que está na presença de Deus, para aquele que não está na presença de Deus também. Os dias maus vêm para todos, irmãos. A tempestade, elas vêm para todos. Mas se o homem estiver edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, esse homem será um homem prudente. É aquele que ouve as minhas palavras. E aquele que não ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correm os rios e assopram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, irmãos, que nosso Deus seja para sempre adorado e louvado sobre nós. Amém. Por isso, irmãos, vamos continuar firmes na rocha. Firme na rocha é fazer a sua casa no alicerce firme. E o alicerce é Jesus Cristo, irmãos. Se você permanecer em Jesus Cristo, vai vir as tempestades, os dias maus,
Mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nós estaremos, irmãos, alegres na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém. Por isso nós vamos continuar firmes nessa rocha. Aleluia. Porque se nós, irmãos, estivermos na rocha, que é Jesus Cristo, nós seremos mais que vencedores na presença desse Deus maravilhoso. Amém. Mas a palavra de Deus também, irmãos, ela fala que o homem que constrói a sua casa sobre a areia, É, Deus. Aleluia. Deus Santo. será um homem imprudente. Um homem que constrói a sua casa sobre a areia será um homem imprudente, irmãos. Porque vai vir a tempestade, É verdade. as chuvas e o vento. E o homem não estará na presença de Jesus, construindo a sua casa sobre a areia. Vem o vento, a chuva e derruba a casa dessa pessoa. E essa pessoa, o tombo dela vai ser muito grande, como uma casa que está construída sobre a areia. Vem o vento forte, vem a tempestade e derruba essa casa. Por isso, irmãos, vamos continuar firmes na rocha, que é Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus ele é nossa rocha, irmãos. Louvado. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmãos. Glória a Deus. Continue, irmãos, firme na presença de Deus. Amém. Que nossos dias, irmãos, possam estar como uma casa firme na rocha que é Jesus Cristo, irmãos. Porque Moisés, irmãos, ele perdeu uma bênção por estar desobedecendo a Deus. E nós não temos que desobedecer a Deus. Temos que permanecer na presença de Deus, irmãos, porque os dias maus vêm, a tempestade desse mundo vem, irmãos. Se nós estivermos na presença de Deus, indo na igreja, orando, jejuando, irmãos, permanecendo firme na casa de Deus, irmãos. Quando as tribulações, os problemas dessa vida vier querendo nos atrapalhar, Jesus, a rocha, estará conosco, irmãos. E nós seremos mais que vencedores, porque Jesus Cristo, irmãos, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Para terminar, eu queria também ler um versículo. Aleluia. Está em Isaías. Aleluia, Jesus. Em Isaías. Isaías 40. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías. Desculpa, irmãos. Isaías 44, versículo 8. Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir-vos que vos anunciei? Porque vós sois minhas testemunhas. Há um outro Deus além de mim? É uma pergunta aqui, irmãos. Não há outro. Não há outra rocha que eu conheço. Amém. O homem, irmãos, tem que conhecer a rocha que é Jesus Cristo. Pois Isaías aqui está falando que não há outro Deus que nós não devemos conhecer. Porque Jesus, Ele é a rocha da nossa salvação, irmãos. E as palmas são para Jesus Cristo. E toda honra e glória seja dada somente ao nosso Deus. Vamos permanecer firmes, meus irmãos.
meus irmãos, nessa rocha que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus.